A paz, amados. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E o tema dessa palavra é: a vitória vem do Senhor. Grave bem esse tema. A vitória vem do Senhor. Se você quiser memorizar isso, e eu acredito que seja muito bom, comece a dizer aí onde você está. A minha vitória, ela vem do Senhor. Eu quero já te dizer que você só terá uma vida vitoriosa em Deus quando você entender isso, que a sua vitória vem dele. Muitas vezes nós servimos a Deus, andamos com Deus, confessamos o Senhor, mas não acreditamos que a nossa vitória vem dele. Não confiamos que a nossa vitória vem dele. A palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo de número 21 e o verso de número 31, a Bíblia diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Olha que tremendo, queridos. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O que é isso? Isso aqui é nós não desprezando as questões naturais, nós não desprezando aquilo que é natural, aquilo que é normal no nosso cotidiano, porém tendo a nossa fé pautada e firmada em Deus, confiando e acreditando. Falando sobre fé, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Nós precisamos entender que a nossa vida em Deus, ela precisa estar de fato conectada. Eu falava esse dia sobre o Pai Nosso, e há um trecho do Pai Nosso onde Jesus nos ensinou uma oração, um modelo de oração muito importante. Ele nos ensina a orar para que o reino de Deus venha a nós. Venha a nós o teu reino. E quem vive para Deus, quem confia em Deus, quem se diz crer em Deus, precisa entender que por mais que você fizer a sua parte, você precisa confiar que a sua vitória, ela vem de Deus. Chega uma hora que, por mais que você está fazendo direitinho, por mais que você está se esforçando, está fazendo a sua parte, parece que não está acontecendo nada. Essa é a hora de você acreditar que a sua vitória vem do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler, esse provérbio, esse versículo no livro de Provérbios, ele revela que a origem da minha, da sua, da nossa conquista, da nossa vitória, ela vem do Senhor. Por mais que você fizer esforço, todo o seu esforço, todo o aparato humano, por mais que nós usamos artifícios humanos, estratégias humanas, a nossa vitória ela só será garantida em Deus. A nossa vitória ela sempre virá do Senhor. A nossa vida de conquistas e de vitória é um testemunho do Deus a qual nós servimos. E você precisa ter essa consciência para que você venha viver uma vida vitoriosa em Deus. Quando você olha para a Bíblia, o cavalo, aqui nós citamos aqui, o versículo começa dizendo: o cavalo é preparado para a batalha, porém a vitória vem do Senhor. A maioria das vezes que a Bíblia cita o cavalo é citado na Bíblia, o cavalo ele é mencionado como, vamos dizer assim, ele é associado como um instrumento de guerra. Ele é associado à batalha. Ele é associado às grandes comitivas, aos grandes exércitos. Todos os grandes exércitos, principalmente medievais e dos tempos bíblicos, tinha lá a cavalaria. O cavalo representava uma porcentagem de força. Ele representava, por exemplo, o cavalo, ele trazia para o seu cavaleiro, para o seu soldado, uma grande força, uma grande ajuda. Era sinônimo de menos cansaço, de mais rapidez, mais velocidade, né? Porém, a Bíblia, no livro do Salmo, quando ela quer nos mostrar que a nossa vitória vem do Senhor, ela começa a dizer ela começa a nos mostrar, ela começa a nos fazer entender que o cavalo é o de menos. O cavalo é só a nossa parte. O cavalo seria só as nossas estratégias. O cavalo seria só aquilo que eu preciso fazer. Por exemplo, você quer uma vitória e de repente a sua vitória está relacionada a passar numa prova. O que seria o cavalo aí? O cavalo seria você estudar um pouco mais. O cavalo seria você abrir mão de uma saidinha no final de semana e se esforçar, e estudar, e buscar, procurar conhecimento, procurar decorar. Esse seria o seu cavalo, não é? Talvez no seu emprego, que seria o seu cavalo? Lá no emprego seria você fazer um pouquinho além daquilo que estão te pedindo a fazer.
ou que estão te pagando a fazer. No seu casamento, fazer um pouquinho além daquilo que o seu cônjuge tem pedido. Esse seria a sua parte, esse seria a parte humana. O cavalo aqui ele representa a parte óbvia, a parte humana. E ele não é dispensado. Se você ler bem a Bíblia, você vai prestar atenção que a maioria dos exércitos no Antigo Testamento, ele tinha o cavalo como uma grande força no exército. Mas o livro do Salmo, ele vem nos ensinar que a nossa vitória mesmo está no Senhor e não no cavalo. O que o livro do Salmo vem nos ensinar? O que a Bíblia vem nos ensinar aqui? Que ainda que eu tenha os aparatos, que ainda que eu faça a minha parte, a minha vitória está relacionada ao Deus a que eu sirvo. A sua vitória está relacionada ao Deus que você serve. Preste bem atenção, Salmo de número 37, versículo 17, está escrito: o cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. Ele a ninguém pode livrar. Está dizendo que o cavalo faz parte. O cavalo é um dos aparatos, mas a sua vitória não está no cavalo. Mas a sua vitória, quem vai garantir não é o cavalo. Ele pode te dar velocidade, ele pode te trazer algumas estratégias, ele pode te colocar por cima. Mas a sua consciência, e eu não quero nem usar a sua palavra consciência, eu quero usar mesmo uma palavra bíblica, mas a sua fé precisa estar firmada no Senhor. A sua vitória vem dele. O diabo quer que você coloque a sua fé e a sua força, confiança, nos aparatos, no cavalo, nas estratégias, no conhecimento. Por quê? Porque ele sabe que aí ele pode interferir. Porque ele mesmo sabe que a sua vitória não está aí. A Bíblia, ela vem me ensinar, a mim e você, se eu fosse resumir isso aqui mais rapidamente, é que por mais que você faça, por mais que eu e você possamos agregar valores, a nossa força não está nesses valores. A nossa vitória não está nesses valores. Não é isso que vai nos garantir. O que vai garantir a nossa vitória é o Senhor. Quando você deposita toda a sua confiança, e essa confiança em Deus, sabendo que a sua vitória vem dele, é impossível você perder. Você pode até travar batalhas difíceis, mas a vitória é sua. Mas a vitória é nossa, Ele nos garante. Olha o que a Bíblia diz mais, ainda no Salmo de número 147, depois você pesquisa, lê, versículo de número 10, também está escrito: o Senhor não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos de um guerreiro. Ou quer dizer, o Senhor, ele não necessita dessas coisas. Quem necessita somos nós. Para Deus, se você tem a força do cavalo, a velocidade do cavalo, a força do seu braço, não interessa, porque isso é limitado. Mas quando você deposita toda a sua confiança em Deus, aí então você vai ver que a sua vitória vem dele. Eu vou ler mais um versículo, ainda em Salmo de número 20, verso 7, também está escrito. Esse é um bem famoso. Eu já li esse salmo por muitas vezes na minha vida. E esse versículo me traz muita fé e esperança. Ele renova o meu interior. Ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas olha a nossa fé. Nós não. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do nosso Senhor, o nosso Deus. Quando você conseguir desenvolver esse estilo de fé, esse tipo de fé, você vai ver que tudo que você fizer vai dar certo. Você vai ver que a sua caminhada com Deus, a sua passagem nessa terra. Deixa eu abrir um parênteses. Eu não sei se você sabe ou se lembra que a sua vida terrena é passageira. Nós não estamos definitivamente nessa vida. Essa vida é uma passagem. Você está passando. Eu não sei se você entende isso. Que essa vida passageira, esse tempo que nós passamos aqui, é possível vivermos uma vida vitoriosa. Ainda nesse tempo. Sabemos que a vitória maior é quando nós alcançarmos a nossa salvação, a eternidade com Cristo. Mas eu quero te falar de vitória aqui. Você pode vencer aí na sua escola, você pode vencer no seu dia a dia, você pode vencer no seu emprego. Se você é um empresário, micro, eu não sei, você pode vencer. De repente você olha para o lado, tantas pessoas vencendo com a força do braço. Você olha fulano e fala: poxa, ele é maior do que eu e não serve o Deus que eu sirvo. Não será a hora de você colocar a sua confiança no Senhor?
E não por inveja, mas pela palavra, olhar e dizer assim, se ele, ela, fulano, Beltrano, está vencendo com a força do braço, com a força do cavalo, por que eu não posso vencer no Senhor? Queridos, eu quero dizer que você tem algo a mais. Eu quero dizer para você que não é Deus que está de mãos atadas, ninguém pode atar as mãos de Deus. Talvez é a nossa fé que está limitando Deus. É a nossa fé que está impedindo que Deus faça. Deus não pode agir onde não existe fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E talvez você precisa voltar a crer ou começar a crer. A minha vitória está no Senhor, eu vou vencer. Talvez agora está um pouco difícil, talvez essa seja a sua realidade. Eu não quero te tirar da realidade, mas eu quero profetizar. A sua vitória vem do Senhor e a hora que você começar a acreditar e confiar de verdade nisso, você vai ver as coisas começar a funcionar, a dar certo. Então, quando a Bíblia faz essa analogia, esse símbolo do cavalo na batalha, ela está falando dos aparatos, ela está falando das estratégias, ela está falando do nível de conhecimento, ela está falando da força do braço, ela está falando da ajuda de algo, mas a sua vitória vem do Senhor. Amém? O Senhor é a nossa vitória. Preste bem atenção que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 17, verso 15. Lá está escrito: após o Senhor ter dado vitória a Israel contra os amalequitas, Moisés edificou um altar e colocou um nome nesse altar. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. É o Senhor que faz a bandeira da vitória ser levantada na minha e na sua trajetória. Na minha e na sua vida. Preste atenção. Nós podemos ver a Bíblia nos revelando, na atitude de Moisés, ele revela o porquê da sua vitória. Eles vencem os amalequitas e ele não atribui a vitória à sua espada, ele não atribui a vitória aos seus homens, aos seus cavalos, à sua cavalaria. Ele atribui ao Senhor. Ele hasteia uma bandeira dizendo: o Senhor é a nossa bandeira. Lá estava determinado isso, ou seja, em outras palavras, estava dizendo: a minha vitória vem do Senhor. Queridos, você precisa ter essa mentalidade. Porque quando você tiver essa mentalidade, você vai conseguir entender que nada vai te derrubar. Que não existe batalha que você não possa vencer. A Bíblia diz, e eu vou até atropelar um pouquinho aqui o esboço, mas a Bíblia diz que a nossa vitória, ela não só vem do Senhor, ela está no Senhor. Nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Vamos mais? Ainda em Salmo de número 20, versículo 5, está escrito: celebremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Celebraremos com júbilo a nossa vitória. Aí ele revela a fé, porque a minha fé está no Senhor. No Senhor está a minha vitória. No Senhor está a minha conquista. Como é que está a sua fé agora? Como você tem olhado para as suas conquistas? Para as áreas que você deseja crescer, que você deseja fluir? Eu te pergunto agora. Se a sua fé está depositada só nos aparatos, na sua estratégia, ou se você está fazendo como todo mundo está fazendo, eu quero te dizer que a sua vida, a sua passagem aqui vai ser dolorosa. Eu quero te convidar nessa hora a depositar a sua confiança no Senhor, a começar a crer. A Bíblia fala que os discípulos estavam no barco e o barco começou a ser jogado de lá para cá, daqui para lá, pelo vento, pela tempestade, pelo mar bravio. Mas quando Jesus se coloca de pé, acordado no barco, ele se coloca de pé, a primeira coisa que Jesus questiona é a fé daqueles discípulos. Ele diz: homens de pequena fé. Talvez você está colocando culpa em tantas pessoas porque você tem feito tudo bonitinho, tudo certinho, com a força do seu braço, usando todos os seus aparatos, mas você tem se esquecido de depositar a sua fé no Senhor. Amados, a sua fé vem do Senhor. Eu quero dizer que você vai viver uma vida vitoriosa. Eu quero profetizar a vitória na sua direção nessa hora. Dá um salto. Sai desse lugar de prostração. O Senhor não te levantou, não te chamou. Melhor, eu vou usar. O Pai não te gerou para que você venha comer bolotas de porcos. Aprenda um princípio importante com o filho pródigo. Ele foi embora de casa. Ele se esqueceu da casa do pai. Ele abriu mão da casa do pai, melhor dizendo.
Ele saiu do lugar da sua vitória, mas o dia que ele caiu em si, que ele estava comendo bolotas de porcos, ele deu um pulo. Esse é um discurso que não sai dos meus lábios. Ele deu um pulo, ele saiu dali, ele reconheceu ali. Eu costumo dizer, ninguém pregou para o filho pródigo. Ele apenas se lembrou quem ele era. Ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou onde estava a vitória dele. Ele se lembrou que enquanto ele ficou na casa do pai, ele nunca passou por aquela situação. E agora, comendo bolotas de porco, ele se lembra e ele diz assim: na casa do meu pai, o mais simples empregado vive uma vida melhor do que essa. Eu vou me levantar daqui. Ó a frase do filho pródigo, aprenda isso. Eu vou me levantar daqui, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou me arrepender. Talvez você está passando por muitas lutas, muitas guerras e talvez perdendo batalhas. Porque você saiu do lugar da vitória. Ei, o lugar da sua vitória é no Senhor. Volte a confiar em Deus. Volte a confiar que nos seus lábios você possa expressar essa fé. A minha vitória vem do Senhor. Eu não estou aqui pregando facilidades, não. Eu não estou aqui pregando mar de rosas, não. Eu sei que é difícil. Mas eu quero suscitar dentro de você nessa hora, que você me assiste, que você me ouve, uma fé que mora aí dentro. Uma fé que talvez é pequena, como a fé dos discípulos no barco. Mas essa palavra vai te fazer lembrar da casa do Pai. A sua vitória vem do Senhor. Talvez você está afastado dos caminhos, sofrendo, perdendo, em derrota. Volte correndo para o Senhor, a sua vitória está nele. Saia do lugar da prostração. Pare de comer bolotas de porco, que significa o banquete de Satanás. O banquete do diabo. O diabo nos faz sofrer. Ele veio senão para matar, roubar e destruir. Volta para a casa do Pai, a sua vitória está nele. A nossa vitória vem do Senhor. A minha vitória vem do Senhor. Eu não estou descartando os nossos aparatos, não. Eu não estou descartando fazer a nossa parte, usar aquilo que nós temos para usar. Como a sua inteligência, como a sua capacidade, como o seu conhecimento, como alguns instrumentos, não sei, pode usar, use isso, mas a sua vitória vem de Deus. A sua vitória está no Senhor, ela vem do Senhor. A palavra de Deus diz mais, e aqui é muito poderoso, Isaías 59, 19. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória, desde o nascente do sol, vindo o inimigo, como uma corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorará contra eles a sua bandeira. Glórias a Deus. Sabe por que Deus te levantou como filho? Sabe por que Deus te coloca como um vencedor, como uma vencedora? Para que o nome dele seja exaltado. Te coloca como filho para que você se lembre do Pai que você tem. Abençoa a sua vida, faz por você, para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse versículo aqui em Isaías está dizendo, os inimigos até vão se levantar. Os inimigos até vão tentar contra você. Mas uma coisa que os inimigos não sabem, é que você não tem só a força do seu braço. Lembra de Davi e Golias? O gigantão, ele se admirava. O gigantão, ele tinha o seu entusiasmo colocado no seu tamanho, na força do seu braço. A Bíblia diz que ele tinha um escudeiro para carregar o seu escudo, ele tinha uma armadura. Irmãos, mas eu não consigo esquecer a fala de Davi. Davi olha e fala, eu sou só isso mesmo que você acabou de dizer, porque o gigante afrontou ele, chamou ele de menino, chamou ele de moleque. Ameaçou ele, dizendo, eu vou cortar o teu pescoço. Ele falou para o gigante, preste bem atenção, você tem o seu escudo, você tem a sua armadura, você tem a sua espada. Você olha para mim e me vê esse menino franzininho. Você olha para mim, não enxerga armadura em mim, não enxerga espada em mim. Eu tenho só minha funda e minhas pedras, mas eu não tenho só isso que você está enxergando. Eu tenho algo a mais. Davi revela a ele, a minha força, a minha vitória vem do Senhor. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. O que o seu adversário não sabe às vezes, o que o seu adversário se esquece às vezes, é que você tem um Senhor, é que você tem um Deus, é que você tem um Pai que trabalha por você. Se apodere da sua força agora, da sua fé, da sua vitória agora. Volte para o lugar da sua conquista. Saia do lugar das bolotas de porcos. Saia da mesa do banquete de Satanás. E venha para a mesa do Senhor. A sua vitória vem do Senhor. Não abra mão dele. Observa
que essas dificuldades que você está passando, a primeira coisa que o diabo lança é: abandone o seu Deus. Sabe, queridos, não poucos, escute o que eu vou dizer, muitos nessa hora já se esqueceram do Senhor. Estavam se assentados assim, ó, diante da mesa, mas se perderam, mas foram embora, porque se esqueceram que a vitória vem do Senhor. Mais um versículo. E nós vamos encerrar com esse. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 57. O versículo diz assim: mas graças a Deus, graças a quem? A Deus, que nos dá a vitória. Eu preciso fazer um parênteses bem rápido, porque tem crente, tem cristão, que está tão nas bolotas de Satanás que não acredita mais nem em vitória. Diz que o culto, a igreja, o cristão não precisa de vitória. Então você tem que rasgar a Bíblia. Eu não sei que Bíblia que você está lendo, se é que você está lendo. O diabo está te enganando. Olha o que a palavra de Deus está dizendo em 1 Coríntios: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu digo que a sua vitória está no Senhor, a minha sua vitória está estabelecida, firmada no que Jesus fez no Calvário por mim e por você. Devemos sempre confiar no Senhor Jesus. Dele vem a nossa vitória, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa vitória. Nele nós vamos triunfar. Como assim, pastor? Você já usou seus artifícios? Você já fez o que tinha que fazer? Agora chegou a hora de você orar. Agora chegou a hora de você colocar nas mãos do Senhor. Agora talvez chegou a hora de você sair da sua casa e vir para o culto e se colocar diante do altar, levantar as suas mãos, clamar a Jesus, utilizar o nome de Jesus. Nós temos aqui na nossa igreja, na 11ª igreja do Evangelho Quadrangular, todas as quintas-feiras, eu chamo a igreja diante do altar. Não importa, aqui para nós não importa se tem 10 mil, 20 mil ou se tem menos que 100. Mas eu chamo a igreja, os irmãos diante do altar. E sabe o que nós vamos declarando diante do altar? Há poder no nome de Jesus, porque nós sabemos que a nossa vitória vem dele. Eu sei que a minha vitória está garantida aí. Eu sei que eu posso até estar passando por um período de dificuldade, mas eu sei que uma hora o mar vai se acalmar, a tempestade vai parar, a bonança virá e o nome do Senhor será exaltado. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ainda em Coríntios, o segundo livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, verso de número 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Sempre dando graças. Mas graças a Deus, talvez ainda não chegou. Levante sua mão e diga: mas graças a Deus, a minha vitória está no Senhor. Mas graças a Deus que sempre, não é, sabe, uma vez sim, outra vez não, sempre, tá aqui ó, sempre nos faz triunfar, vencer em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar, ó, o cheiro do seu conhecimento. Tem uma tradução que diz: o cheiro do seu poder, o perfume do seu poder. Fique com essa palavra. Receba essa palavra na sua vida. Você é um vitorioso. Você é uma vitoriosa. Talvez você está em meio caos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez para muitos essa palavra não vai ser atraente. Porque eu não sou um curandeiro. Eu não vim trazer palavras de adivinhações e nem de revelamento. Eu vim trazer revelação. A Bíblia te revela: você é vencedor. E eu vou até falar mais. Já ia terminar mais preciso. Muitos não têm vivido uma vida de vitória. E a vida é como se fosse uma sanfona. Porque você tem ouvido pessoas que não revelam a palavra de Deus a você. Não traz a palavra revelada. O evangelho genuíno. Traz um revelamento. Uma adivinhação que não muda a sua vida. Mexe no seu ego. Produz em você uma euforia. Mas não produz transformação de vida. A sua vitória está em Jesus. Talvez você não fez uma aliança com o Senhor, faça agora. Faça nesse momento uma aliança de se levantar e dizer: a partir de hoje eu quero te servir, Senhor. A minha vitória está no Senhor.
leve ele para sua empresa, leve ele para o seu trabalho, leve ele para o seu casamento, leve ele para a sua família, leve ele para a escola onde você estuda, leve ele para onde você for. Eu não sei com o que eu estou falando, talvez tenha aí um pastor, uma pastora, um líder, um missionário, não sei quem você é, não sei qual é o seu título. E talvez você não está rompendo no seu ministério, um líder de célula, um líder de departamento. Traga Jesus, traga o Senhor para esse departamento, para esse ministério, porque a sua vitória vem do Senhor. Eu vou liberar uma palavra profética em forma de oração sobre a sua vida agora. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo na vida dessas pessoas, na vida desse indivíduo, desse homem, dessa mulher que me ouviu até agora. Eu sei que o Teu Espírito Santo que me move aqui está tocando o coração dele, dela, onde ele estiver agora, onde ela está agora. Que essa palavra ela possa fluir, Senhor. Não um revelamento, não uma adivinhação, mas uma revelação profunda e uma transformação na fé dessa pessoa. A fé que estava morta ressuscite agora em nome de Jesus. A fé que era pequena se mova agora. Se mova no nome de Jesus. E que a confiança dessa pessoa agora ela possa estar sendo colocada no Senhor. Eu profetizo vitória na sua direção, em o nome de Jesus. Porque eu creio, há poder no nome de Jesus.